é digno de ser adorado. Pai, nessa noite, ó Deus, nós estamos alegres. Alegres, ó Deus eterno, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Sim, nós podemos fazer coro com os nossos irmãos. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Deus, em nome de Jesus, nós queremos colocar diante do Senhor a vida do teu filho, o pastor Ricardo, para que tu, ó Deus eterno, esconde o teu filho de trás da tua autoridade. Meu Deus e Pai Santo, a partir de agora, ele seja apenas um mero instrumento em tuas mãos. Que em nome de Jesus, tu use o teu filho poderosamente, para que ele abra a tua escritura, de onde flui toda a autoridade, para que ele, ó Deus eterno, leia a tua palavra, de onde, ó Deus, nosso espírito é alimentado. Que ele exponha a tua palavra, e que em nome de Jesus essa palavra, ó Deus, provoque aquilo que ela deve provocar. Que ela nos ensine, que ela nos corrija, que ela nos admoeste, que ela nos fortaleça. É isso que nós te suplicamos. Que o teu filho, ó Deus e Pai Santo, com toda a autoridade, assim como os profetas do passado, abra a tua palavra, ó Deus eterno, e diga: assim diz o Senhor. Que a tua igreja, ó Deus eterno, o teu povo aqui reunido, estejamos atentos, que os nossos ouvidos espirituais estejam postos diante, ó Deus, do teu trono, para ouvirmos, ó Deus eterno, a tua santa palavra. Que a nossa boca espiritual esteja aberta para recebermos esse alimento. E que tu, em nome de Jesus, seja exaltado, glorificado e bendito no nosso meio. Fique com teu filho, abençoe e torne ele bênção em tuas mãos. É o que nós te suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, povo de Deus. Tá todo mundo bem aí? Glória a Deus. Estou muito feliz e honrado por estar aqui essa noite e vendo alguns colegas também, né? Esses pastores bonitos aí. Meus irmãos, essa noite eu quero falar sobre a restauração de Pedro. O subtítulo dessa mensagem é a restauração discipuladora. Amanhã pela manhã eu vou estar falando sobre, na igreja tem avós, pais, filhos e netos. E logo mais à noite, no domingo à noite, eu estarei falando sobre amar a Deus e a sua lei. São mensagens diretas para o nosso coração, para esse tempo. A de hoje, em João capítulo 21, mas às 2 da manhã, em Êxodo capítulo 3 e Êxodo capítulo 20. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em João capítulo 21, do versículo 1 em diante. João capítulo 21, do versículo 1 em diante. A gente vai seguir até o versículo 19, que diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam eles. Ele disse, lance a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. E eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes.
O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado e lançado-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasa e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: traga alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia. Tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse: venha comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhes perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com os peixes. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastoreie as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Digo-lhes a verdade. Quando você era jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhes disse: siga-me. Curve a sua cabeça, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos porque nós estamos diante da Tua Palavra. A Tua Palavra, ela é soberana em nosso meio, Senhor. E nós nos submetemos a ela. Nós nos humilhamos a ela. Nós baixamos o mais baixo nível para entender a Tua Palavra. Senhor, no nome de Jesus, retira de nós toda a altivez, retira do nosso coração, Pai, todo o orgulho, que essa noite seja estampada a nossa miserabilidade. Que o Teu Espírito nos confronte e que a Tua Palavra, Senhor, ache um bom lugar nos nossos corações. Senhor, no nome de Jesus, nós confiamos na Tua autoridade e na Tua Palavra e te pedimos graça para o entendimento dela essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, o apóstolo Pedro é exemplo inspirador de arrependimento, de restauração para a caminhada cristã. Ele é uma figura central do Novo Testamento. O que se destaca muito no Novo Testamento, apóstolo Paulo, mas também apóstolo Pedro. E ele é muito importante para esse momento da história da igreja. A vida de Pedro, ela é marcada por sua devoção a Jesus. E ela traz muitas fraquezas humanas, mas ela expõe o seu arrependimento diante do seu pecado e a sua restauração feita pelo Senhor Jesus. A vida de Pedro, ela pode destacar algumas lições para mim e para você essa noite, de uma trajetória que ensina sobre fé, sobre falhas e sobre redenção. O Senhor chamou Pedro, meus irmãos, para uma obra excelente.
não foi para qualquer coisa, não foi para qualquer obra, mas para uma obra excelente. Isso requer obediência e entendimento. Mas Pedro não tinha entendimento, ou pelo menos ainda. Ele era até obediente, mas não tinha entendimento. Pedro, ele era irmão de André, 2 pescadores profissionais. Eles eram feras na arte da pescaria. Eles eram bons nisso porque eles eram profissionais, viviam da pescaria. Mas André, discípulo de João Batista, reconheceu Jesus passando. Quando pergunta ao seu discipulador, quem é esse? Ele fala, esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então André corre para avisar Pedro, nós encontramos o Messias. Eu sei quem é o Messias. Vamos lá, cara, porque eu quero te apresentar esse homem. E muito provavelmente, Pedro pudesse ser também um dos discípulos de João Batista. Muito provavelmente. Mas Pedro, ele era um simples pescador. Mas ele foi chamado por Jesus para ser pescador de homens. Pedro, larga a tua vida profissional e vamos para uma outra trajetória, para um outro movimento, para viver uma nova vida. Então Pedro larga tudo e segue a Jesus, demonstrando fé e prontidão para obedecer ao chamado. Quando Jesus fala, vem Pedro, segue-me. Pedro obedece imediatamente, abandona toda a sua vida para seguir a Jesus. E a Escritura nos lembra que Deus não escolhe os mais qualificados. Deus escolhe os improváveis. Deus chama aqueles que ninguém dá valor. Deus escolhe aqueles que as pessoas não, esse aí não pode fazer coisas grandes na vida. Deus escolhe esse. Porque Ele escolhe homens e muitos deles improváveis. E os qualifica para uma obra excelente. E os homens escolhidos por Deus, eles são, de fato, os qualificados para serem usados por Deus. O exemplo de Pedro nos desafia a ouvir o chamado de Deus. Um chamado de Deus, que é um chamado pessoal, para mim e para você. Mas Ele nos ensina também a nós respondermos ao Senhor de forma favorável, com obediência, confiando que Jesus nos guiará nessa obra excelente. Mas Pedro, porém, aqui, nesse texto, frustrado com a sua traição. E por causa da morte de Jesus. E então ele resolve abandonar o seu chamado. Ele resolve deixar de lado a sua vida de pescador de homens para retornar à sua vida antiga, à sua velha prática da pescaria. Mas o interessante é que o texto nos mostra que Pedro não estava só. Pedro estava acompanhado de mais 6 outros discípulos. Discípulos esses que também estavam tristes porque haviam traído Jesus. E eles também estavam desanimados. Tem muita gente traindo Jesus na igreja. E tem muita gente andando de forma desanimada. Parece que não tem mais o prazer da salvação, a alegria da salvação. Você já notou que gente frustrada, gente desanimada, sempre influencia gente com o mesmo espírito? Sabe, é aquela máxima de lamber a ferida do outro. Não estou desanimado, eu vou andar com gente desanimada. Eu estou frustrado, não, eu vou andar com gente frustrada. Isso não quer dizer que gente frustrada anda somente com gente frustrada. Mas Pedro disse que iria pescar. Meus irmãos,
Pedro estava não apenas desanimado, mas frustrado. E os outros discípulos, no mínimo desanimados, disseram a ele: nós também iremos te acompanhar. Nós iremos pescar com você. Eles foram, mas não pegaram nada, absolutamente nada, a noite inteira. Não é porque Pedro e os discípulos que sabiam pescar haviam perdido a prática, mas porque quem foi chamado para ser pescador de homens não pesca peixe. Pedro já havia aceitado o chamado do nosso Senhor Jesus Cristo de abandonar a vida de pescador de peixes para abraçar a obra excelente do Evangelho para ser pescador de homens. E agora ele não sabia mais o que era pescar peixes. Ele não foi chamado para isso. Além da maior frustração da sua vida, por ter traído Jesus 3 vezes e por ter visto Jesus morrer naquela cruz, mais uma frustração de pescar uma noite inteira e não pegar nenhum peixe. Sabe, lá em casa, todos os dias, bem cedo, a minha esposa faz café. E é sem açúcar. Pastor Eliseu, ela toma café sem açúcar. Mas eu não consigo. Eu já diminuí o açúcar e não consigo tomar café sem açúcar. Porque eu tenho medo de tentar tomar café sem açúcar e depois não conseguir e tentar colocar açúcar de novo e estragar a minha vida. Porque eu gosto demais de café. Então eu tento dosar ali, deixar meio termo para ver se eu consigo, né? Pedro estava mais ou menos assim. Ele não estava conseguindo mais ser pescador de homens, mas estava tentando voltar à vida de pescador de peixe. Frustrado. Sem saber para onde ir. Sem orientação. Sabe, sem um norte na vida. Sabe por quê? Porque a frustração é um desânimo profundo. E ela cega os nossos olhos para enxergar uma nova realidade. Jesus Cristo é a nova realidade da nossa vida. Você observa no texto, não feche a sua Bíblia. Observe o texto, nós vamos ler o texto inteiro durante o sermão. Jesus estava na praia. E o texto diz que eles estavam se aproximando da praia. Eles estavam cerca de 100 metros apenas da praia. Mas eles não conseguiram reconhecer aquela figura que estava ali na praia. E quando a gente tem intimidade com alguém, quando a gente conhece uma pessoa muito bem, a pessoa pode estar longe, distante, até mesmo de costas. A gente sabe quem é. Às vezes a gente está em algum ambiente, a gente vê a sombra da pessoa passando. É fulano. É fulano que está passando. E a cerca de 100 metros não é uma distância muito grande. Dá para a gente reconhecer a pessoa que nós temos intimidade. Porque a nossa intimidade com alguém nos faz perceber gestos, palavras e sentimentos peculiares àquela pessoa. E Jesus, naquela manhã, falou com intimidade aos seus discípulos. Mesmo gritando. E ele gritou: filhos, vocês têm algo para comer? Mas depois de uma noite inteira pescando sem pegar nada, eles gritaram do outro lado: não! O que Jesus estava fazendo era resgatando uma ação íntima para a mente dos seus discípulos, sobretudo para a mente de Pedro, quando ele diz: lance as redes
Lance a rede do outro lado, do lado direito, e vocês encontrarão. Meus irmãos, essa cena eles já haviam vivido. O que Jesus estava fazendo era provocando na mente deles a lembrança da pesca maravilhosa. Jesus estava resgatando coisas que eles já haviam vivido com Jesus. Ei, Pedro, lança a rede do outro lado, que aí do outro lado você vai ver que tem peixe. Jesus traz à nossa memória experiências vividas com Ele na intimidade, para nos lembrar que nós não podemos voltar às velhas práticas, mas avançar para o chamado do reino. E Pedro conhecia muito bem a prática da pescaria. Mas mesmo desanimado, ele obedeceu a Jesus e lançou a rede do lado onde Jesus disse. Pedro era obediente. Ele não entendia a missão, ele não tinha entendimento, mas ele era obediente. E para surpresa, muitos peixes. Um carpinteiro ensinando um pescador profissional a pescar. Olha que interessante. Mas não apenas isso, fazendo-o lembrar que a pescaria de sucesso é de acordo com a sua palavra. Isso nos ensina, meus irmãos, que na pregação do Evangelho não são as nossas habilidades, que na pregação do Evangelho não é o nosso carisma, que na pregação do Evangelho não é a nossa eloquência, mas é o poder de Deus que transforma os corações. Porque nós não podemos fazer nada, nós não podemos oferecer ao homem nada do que nós temos, porque nós somos homens pecadores, carnais. Mas o Evangelho que faz tudo, e faz tudo em todos. E o carpinteiro, ele tem a arte de moldar a peça que trabalha. Assim como um pescador, o discipulador no discípulo tem a arte de moldar o discípulo. Nós temos uma habilidade dada por Deus, que é de moldar a vida das pessoas. Sobretudo, quando nós usamos a Escritura. E é isso que nós fazemos todos os dias em nossas casas, com os nossos filhos. Moldando dia após dia a vida deles para um futuro. É isso. É para isso que Jesus nos chama. É isso que Jesus estava querendo fazer com Pedro. Dizendo que as lembranças do que nós vivemos com Jesus, elas nos despertam a reconhecê-lo quando nós estamos vivendo situações desanimadas. Tem muita gente que gosta de Jeremias capítulo 29. Olhe para o que te dá esperança. Porque quando você estiver desanimado, frustrado, ansioso, sem saber para onde ir, olhe para aquilo que te dá esperança. E o que nos dá esperança é a própria Escritura. O que nos dá esperança é o Deus vivo em Cristo Jesus, que habita em nosso peito, em nossa vida, através do Espírito Santo. E Jesus instigou a mente dos seus discípulos com a lembrança da pesca maravilhosa, para que eles não se esquecessem que Jesus continua ensinando como se deve pescar. Tudo isso para que a frustração dos seus discípulos, do coração de cada um deles, pudesse partir embora para o campo da comunhão. Olha para o texto. Versículo 7. O lugar de comunhão é ambiente de intimidade, meus irmãos. E onde toda frustração é lançada fora.
Ninguém pratica comunhão com desconhecido. A comunhão ela só pode ser praticada com pessoas da mesma fé. Na mesa da Eucaristia é onde o Cristo ressurreto impera. É onde Ele fala e comunga conosco no mesmo tempo, ao mesmo tempo que Ele é o pão e o vinho. Na mesa de comunhão tem que haver intimidade. Olha para o cenário. Eles estavam retornando para a praia. E João viu, depois de Jesus falar, lança a rede. Pedro, frustrado, não prestou atenção que era o Senhor. Mas João era mais íntimo, né? É o Senhor, Pedro. É o Senhor quem está na praia. A frustração de Pedro não permitiu que ele pudesse ver o Senhor na praia. O texto nos mostra que Pedro estava totalmente sem perspectiva. Sem perspectiva alguma na vida. E ele havia abandonado a sua vida para retornar o que ele era. Uma pessoa sem perspectiva é uma pessoa sem futuro. É uma pessoa que não sonha. É uma pessoa que não vê mais, que não tem mais um brilho no olhar. E ele estava praticamente sem roupa. Sem a capa. Ele estava inapropriado para se apresentar a alguém. Mas quando ele ouviu João dizer, é o Senhor, Pedro imediatamente largou tudo que ele estava fazendo, pegou a sua capa e vestiu e se lançou na água para ir a nado ao encontro de Jesus. Sabe, era aquele sentimento, aquela mistura de sentimento de esperança e vergonha ao mesmo tempo. E ele se lança na água para ir ao encontro do Senhor. Lá em casa nós temos uma criança de 5 anos de idade. E nem sempre ela obedece. Você que já teve filhos maiores de 5 anos, você que tem filhos com 5 anos de idade, você entende muito bem o que eu estou te dizendo. Eles não obedecem muito bem. E essa semana aconteceu uma cena um tanto assim, me chamou muito a atenção. Eu peguei o berço e estava limpando o berço porque nós estamos grávidas novamente, de 3 meses. E aí eu peguei o berço, dei aquela limpada, coloquei no canto da parede. E aí, deixa aqui, não toque aqui. E eu estava no quintal com a Tereza. E a Elis desobedeceu, foi lá mexendo no berço e caiu uma das peças do berço no chão. Fez um barulho absurdo dentro de casa. Mas quando eu gritei, o que foi isso? Ela correu na porta da cozinha, no quintal, caiu. Olha o tamanho do olho. Caiu, assustada. Mas com aquele sentimento de esperança. Ô papai, não faz nada comigo. Ela caiu. Sabe o sentimento de Pedro? Frustrado, mas com a esperança de encontrar o Senhor. Meus irmãos, Pedro, mesmo sendo um dos discípulos mais próximos de Jesus, ele não estava imune de falhar. Quando falhamos, o primeiro sentimento que nós temos é de autojustificação. Nós queremos logo explicar a situação. Nós queremos logo dizer o porquê daquilo. Por que eu fiz isso? Não, eu fiz isso, mas eu tenho um motivo plausível para te dizer por que eu fiz isso. Pedro chegou primeiro do que os outros discípulos. E ele foi nadando. Pois eles estavam mais próximos, já bem próximos da praia. E os outros discípulos vieram puxando o barco, no barco, puxando a rede. Mas quando eles
chegaram à praia, eles observaram, eles perceberam um cenário preparado por Jesus. Qual que era o cenário? Comunhão. O cenário que eles entraram, era um cenário de comunhão. O que Jesus estava dizendo é que eles não eram inimigos de Jesus, porque inimigos não comungam. O que Jesus estava dizendo ali com aquela cena não era para que eles se afastassem, mas para que eles ficassem mais próximos. Porque na Eucaristia, só quem tem intimidade e quem partilham da mesma fé devem participar dessa comunhão. Todos eles haviam traído Jesus com as suas fugas. Não foi só Pedro e Judas quem traiu Jesus. Foram todos os discípulos. Mas Pedro, não somente isso. Pedro o havia negado 3 vezes. Na mente de quem praticou tais coisas, o sentimento que se apodera do coração é sentimento de rejeição. Você fica ressabiado em se aproximar da pessoa que você traiu. Você tem um certo receio de se aproximar de quem você negou. Isso é natural para o ser humano e era esse o sentimento no coração de Pedro. Mas não foi isso que aconteceu. Não foi isso que Jesus fez. Jesus não afastou Pedro dele. Jesus não disse para Pedro: ei Pedro, para aí, fica aí, o teu limite é esse. Não. Jesus havia preparado um ambiente de comunhão. E observe na sua Bíblia aí que o ambiente onde Jesus preparou, havia uma fogueira, peixe sobre brasa e pão. Isso nos ensina que Jesus nos resgatou novamente das suas antigas vidas e da frustração do coração, mostrando que mesmo quando nós falhamos, Cristo está sempre pronto para nos receber. Eu não estou falando do pecado dos discípulos nem de Pedro. O que eu estou falando aqui é sobre outra coisa. Não é que Jesus não se importe com o pecado dos seus discípulos, porque ele se importa. Mas o que eu quero dizer para você essa noite aqui é sobre uma restauração genuína, que independente daquilo que nós fazemos, Cristo está pronto para estender as suas mãos e nos resgatar de novo. E aqui eu imagino Pedro, diante de Jesus, ainda em pé, depois de chegar na praia, pastor Carlos Alberto, estava aqui do lado de Jesus, olhando para Jesus, e Jesus olhando nos olhos de Pedro. Sabe aquele olhar de quando Pedro negou Jesus 3 vezes? Jesus olhando novamente para Pedro. E talvez Pedro ali com aquele sentimento de rejeição, porque era naquele momento ainda muito instável a sua amizade com Jesus, porque ele o havia negado e traído. Pelo menos é o que Lucas, capítulo 22, do versículo 60 ao 62, nos diz que quando Pedro negou Jesus pela 3ª vez, e o guarda pretoriano toca o galo, o olhar de Jesus foi diretamente no olhar de Pedro. E agora Pedro novamente diante de Jesus naquela praia. Eu imagino aquele olhar penetrante novamente de Jesus na vida do seu discípulo. Mas só que agora, Jesus estava dizendo: tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pescar. Jesus estava cuidando do coração de Pedro naquele momento. Jesus estava olhando nos seus olhos e dando para ele mais uma ordem: pegue dos peixes que você pescou também, traga para cá. Jesus estava dizendo para que Pedro pudesse participar intencionalmente da comunhão. Porque a comunhão, ela não é
unilateral, ela é uma comunhão, toda comunhão ela é bilateral. E ela não depende apenas de um lado, mas ela depende dos dois lados. Pedro entra então no barco apressado, com aquele jeito dele impetuoso, e começa a puxar aquela rede, arrastando para a praia. Mas essa rede, diferente da rede da pesca maravilhosa, não se rompe, mostrando que algo novo estava para acontecer. E aí Jesus chama todos eles para se achegarem mais próximos. Fique aqui, se sente aqui. Tem uma fogueira, tem peixes sobre a brasa e tem pão. E nós percebemos ainda, meus irmãos, diante de todo esse cenário preparado por Jesus, nós percebemos que ainda havia uma tensão no ar. Olha para o texto. Na cabeça deles ainda estava assim: quem és tu? Os discípulos estavam dizendo, por que você está fazendo isso? Nós te traímos. E você ainda está fazendo isso. Nós te negamos. E você ainda está preparando uma mesa de banquete para nós. Eles sabiam que era o Senhor. E Jesus, repetindo um gesto muito conhecido pelos seus discípulos, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Ele estava dizendo, eu sei que vocês me traíram. Eu sei que você me negou. Mas fique tranquilo. Não se preocupe com isso agora. Porque na mesa de comunhão é lugar de você partilhar a fé. Ainda não é lugar de confronto. É lugar de partilha, de alegria, de se encontrar, de se deleitar na presença do outro. Porque na mesa de comunhão, meus irmãos, há um discipulado vivo e genuíno e cura para toda e qualquer frustração. Se há algo diferente na tua vida que te trouxe desânimo e frustração, é na mesa da igreja, é na mesa do banquete, é na mesa da Eucaristia, onde toda frustração vai ser quebrada e lançada fora, porque nessa mesa há comunhão. Tem muita gente que fica desanimado e se afasta do seu discipulador, se afasta do seu pastor, que se afasta da sua igreja. E se você fizer isso, óbvio que você vai morrer. É óbvio que você vai se entrar numa piscina de frustração. E nesse ambiente de comunhão, nós não podemos fugir de reconhecer quem nós somos. Sim, Senhor. É isso mesmo, nós te negamos. Nós te traímos. Porque só pode haver restauração quando há reconhecimento de pecado. Pedro fazia parte do círculo mais próximo de Jesus, juntamente com Tiago e com João. E eles presenciaram muitas coisas no ministério de Jesus. Mas nesse momento agora, eu quero que eu e você nos atentamos somente para a vida de Pedro. Vamos deixar de lado aqui os outros discípulos, vamos focar então única e exclusivamente na vida de Pedro. O que ele fez e como ele foi restaurado pelo Senhor. Eu quero te pedir um pouco de paciência. Eu tenho ainda alguns minutos para falar com você. Mas eu quero lembrar para você alguns acontecimentos na vida de Pedro. Pedro deixou tudo para seguir Jesus. Foi ele que encontrou o dinheiro do imposto na boca do peixe. Ele foi o único discípulo a andar sobre as águas. E ele foi aquele quem disse, para quem iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Ele foi um dos discípulos escolhidos para ver a glória de Jesus transfigurada. Foi Pedro quem confessou, tu és o Cristo. E o mesmo Pedro tentou
dissuadir Jesus, repreendendo quando Jesus disse que morreria na cruz e ressuscitaria. Foi Pedro quem preparou a Páscoa. Foi Pedro quem fez aquela pergunta na última ceia: Senhor, quem é o traidor? Foi Pedro quem quem cortou a orelha de Malco quando Jesus foi preso para ser morto lá no Getsemane. Pedro também considerou ser melhor do que os outros discípulos. Olha a soberba. Ele também disse que estava pronto para morrer pelo Senhor. E foi Pedro quem negou Jesus 3 vezes. E esse aqui também é um ponto importante. Pedro chorou amargamente por causa do seu pecado quando reconheceu que havia praticado. E aqui, neste cenário, mostra Pedro confessando amar a Jesus por 3 vezes. Meus irmãos, Pedro havia traído Jesus quando fugiu e o negou por 3 vezes. Jesus havia dito para Pedro: Pedro, você me negará 3 vezes. Não, Senhor, eu estou contigo até o último dia da minha vida. Eu estou contigo. Eu garanto. Eu te amo, meu amor por ti, ele é suficiente para ir até a morte. Era isso que Pedro estava falando para Jesus. Mas agora, diante da beira da praia, depois daquele olhar penetrante de Jesus pela 2ª vez na vida de Pedro, o Senhor tira Pedro da mesa de comunhão e eles se afastam por um pouquinho para conversar. É agora a hora do nosso discipulado, Pedro. É agora a hora da nossa conversa mais importante. E a conversa que Jesus teve com Pedro é daquele tipo: se correr o bicho pega e se ficar o bicho come. Pedro não tinha saída, não tinha para onde ele ir. E o ambiente que Jesus nos preparou essa noite é aquele: se correr o bicho pega e se ficar o bicho come. Jesus quer falar com você essa noite, como falou ao coração de Pedro. O Senhor, ele já foi bem direto. Jesus não tinha rodeios para quando ia tratar sobre determinados assuntos. Então Jesus vira para Pedro e fala: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que esses? Você se lembra? Pedro disse que ele se achou melhor porque amava Jesus mais do que os outros. Ele achava que ele era muito bom no seu amor. E a primeira pergunta de Jesus: você me ama realmente mais do que esses outros aqui? Jesus trouxe de cara naquela conversa a soberba de Pedro. Jesus não estava, meus irmãos, aferindo o tamanho do amor de Pedro, mas Jesus estava mostrando para ele que o amor dele não era suficiente para amar a Cristo. Jesus estava quebrando a soberba de Pedro com aquela pergunta, fazendo-o reconhecer que o seu amor era pífio, que o seu amor era insustentável, que o seu amor era raso. Mas Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus fala: cuide dos meus cordeiros, os cordeirinhos frágeis, sem maturidade para amar. Pedro, o teu amor é imaturo, Pedro. Pedro, o teu amor não se sustenta. Pedro, o teu amor, você me ama, mas ele não é suficiente para chegar até o último dia, Pedro. E aí, nesse momento, eu faço algumas conjecturas na minha mente e eu imagino Pedro olhando para o horizonte, pensando na pergunta de Jesus e na resposta que ele havia dado. Porque talvez, muito provavelmente, assim como nós, Pedro talvez teria o medo de responder: não, Senhor, eu não te amo o suficiente.
Mas Pedro, olhando para aquele horizonte, perturbado com aquela pergunta, falando consigo mesmo: ai meu Deus, qual será a outra pergunta? E agora, o que é que vem por aí? Mas para sua surpresa, Jesus pergunta: Simão, filho de João, você realmente me ama? Nota-se aqui no texto que a pergunta já foi diferente. Jesus faz uma pergunta diferente para Pedro. Primeiro, Pedro, tu me amas mais do que todos esses? Agora é: Pedro, você realmente me ama? Jesus faz uma pergunta para gerar uma reflexão no coração de Pedro, na mente de Pedro, no seu interior. É uma pergunta que traz à tona reconhecimento. Pedro, realmente você me ama? Pedro, olha para dentro de si. Pedro, olha para dentro do seu coração. Você sabe quem você é. Você sabe das suas debilidades, dos seus defeitos. Você sabe de quão raso é o seu amor. Realmente você me ama? Mas Pedro ainda responde ao Senhor: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Pastorei as minhas ovelhas. Aquelas ovelhas sem entendimento, Pedro. Sabe? Aquelas que não sabem o seu propósito de vida. Que dizem uma coisa, mas que na verdade estão pensando outra. Cuide desse tipo de gente, Pedro. Porque até agora você não teve esse entendimento. E você não tem sabido quais têm sido os propósitos da sua vida. Porque você largou de ser pescador de homens e está voltando a ser pescador de peixes. Sabe, meus irmãos? Aquele tipo de gente que fala uma coisa, que os seus lábios dizem uma coisa, mas no seu interior, nos seus pensamentos, estão dizendo outra. Aquele irmão que vinha para a igreja de bicicleta e falou: Senhor, se eu tivesse uma moto, ia ser melhor. Eu ia fazer a tua obra melhor, eu ia chegar mais cedo na igreja. Eu não ia chegar tão suado como quando eu venho de bicicleta. E aí o Senhor dá uma moto para o indivíduo. E aí ele está andando de moto. Passa um tempo, ele: Senhor, se o Senhor me desse um carro, ia ser tão bom, porque eu já não ia mais pegar poeira na estrada. E eu conseguia até dar carona com os irmãos depois do culto. Ia ser tão bom, Senhor, eu ia conseguir te servir melhor. E Deus dá o carro para o indivíduo só para mostrar a deficiência do seu amor. Porque nós somos muito corajosos em falar, mas muito medrosos em dizer o que está na nossa mente e no nosso coração. E Pedro ali de pé diante do Senhor, pensando: meu Deus, não me deixe ele fazer mais nenhuma pergunta. Ô Senhor, faz ele mudar de assunto. Mas para a frustração de Pedro, Jesus fala: Simão, filho de João, você me ama? Realmente é isso que você está dizendo? Mas aqui, com essa terceira pergunta do Senhor a Pedro, se ele o amava, Pedro ficou magoado. Mas Pedro caiu em si. Não ficou magoado com o Senhor. Pedro ficou magoado com ele mesmo. Porque ele sabe da deficiência do seu amor pelo Senhor. Jesus, nesse momento, estava sondando o interior de Pedro. E agora Pedro não precisava mais esconder o seu defeituoso amor. Pedro não precisava mais, ele não tinha mais necessidade de esconder os seus defeitos e da sua fragilidade, porque ele sabia que o Senhor o conhecia. E ele responde ao Senhor com aquela convicção de um amor frágil.
Senhor, tu sabes de todas as coisas e sabes que eu te amo. Embora o amor frágil, eu te amo, não seja suficiente para Pedro, Jesus estava ensinando: eu quero que você me ame com esse amor aqui mesmo, Pedro, porque realmente você não é capaz de me amar mais do que isso. Porque essa capacidade só é dada pelo Espírito. Então Pedro reconhece que não dá conta de amar o Senhor com a força do próprio sentimento. Porque nós não conseguimos amar a Deus com os nossos sentimentos. Nós não conseguimos fazer a obra de Deus com os nossos sentimentos. Nós precisamos ser impulsionados pelo Espírito. Nós precisamos ser subjugados pela palavra. Nós precisamos estar submissos ao senhorio do nosso Senhor. Agora, Jesus, tendo mexido com o coração de Pedro, diz: cuida das minhas ovelhas. Das ovelhas de amor hipócrita. E que não sabem reconhecer tamanha fragilidade desse amor. Pedro, você viveu um amor hipócrita. E agora você pode discipular quem tem pessoas com o mesmo sentimento. Pessoas com o mesmo amor. Porque você já passou por esse caminho. E agora você está sendo restaurado. E você pode restaurar outros. E aqui fica claro o reconhecimento de Pedro pelo seu amor frágil, mas um amor reconhecido que trouxe restauração ao coração do discípulo. E mediante sua repetida confissão de amor, ele recebeu a restauração do nosso Senhor. Jesus perguntou 3 vezes se Pedro o amava, dando a ele a oportunidade de reafirmar o seu amor pelas suas 3 negações. Ah, meus irmãos, o Senhor dá chance a mim e a você de nós reconhecermos o amor que nós temos por Ele. Sabe, Cristo não descartou a Pedro, como se a traição de Pedro o desqualificasse. Mas Cristo o restaurou para que Pedro também seja um restaurador de almas. Para que Pedro seja restaurador de vidas quebradas. Para que Pedro seja restaurador de corações enganados. Que não sabem que amam o Senhor. Ou se amam o Senhor da maneira como deveriam amar. O amor de Pedro era frágil, mas ainda genuíno. E Jesus trouxe lições preciosas para a vida de Pedro, para o qualificar no seu pastorado e também para qualquer discípulo que nele depositar o seu amor. E eu quero chamar a sua atenção para a forma como Jesus se dirige a Pedro. Porque nas 3 perguntas, Jesus não usa o nome de Pedro que ele havia dado quando se encontrou com Pedro, mas ele usa o nome original de Pedro, que foi dado pelos seus pais, Simão, filho de João. Jesus está voltando às origens de Pedro, para um novo recomeço na sua vida. Quando você estiver desanimado, frustrado, é quando Jesus nos faz voltar e pensar novamente na nossa originalidade. Nos fazer olhar para o dia que Ele nos chamou e nos transformou. Jesus transformou um traidor em um pastor. Isso mostra o coração misericordioso de Jesus, que não apenas perdoa as nossas falhas, mas também nos restaura e nos confia novamente responsabilidades no reino, de serviço e de, se possível, de liderança. Jesus nos chama essa noite para uma vida discipuladora, para uma vida para nós transformarmos outras pessoas, assim como Ele tem transformado as nossas vidas. Pedro, ele foi
totalmente restaurado pelo Senhor. Um traidor transformado em pastor, em líder, em discipulador. Um discípulo que tinha um amor frágil e hipócrita, mas que agora ama, não com as forças do seu próprio entendimento, não com as forças do seu próprio sentimento, mas confiando no amor de Cristo sobre a vida dele. Sabe, meus irmãos, o amor de Pedro o levava para qualquer lugar e situação. Mas agora, depois de ser restaurado, Jesus estava dizendo a ele que era o evangelho que nortearia a vida de Pedro. Era o amor a partir do evangelho que guiaria a vida de Pedro. Olha para o texto no versículo 18. Quando Jesus diz para Pedro: diga-lhe a verdade. Quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e a outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus estava dizendo isso, indicando a morte de Pedro. É isso que Cristo fez. Restaurou e o entregou ao Evangelho como selo do amor de Pedro e pelo serviço e liderança no reino. Agora Pedro ama na base do amor de Cristo e não nas forças humanas. Pedro ama com o entendimento da sua missão. Foi para isso que Cristo me chamou. Cristo me chamou para ser pastor. Cristo me chamou para ser discipulador. Cristo me chamou para pregar o Evangelho. Cristo me chamou para viver no reino do Filho, do seu amor. Foi para isso que Cristo me chamou. Pedro entendeu a missão. E qual era a missão de Pedro? Cuida dos meus cordeiros. Cuida das minhas ovelhas. Porque nós só amamos o Senhor porque Ele nos amou primeiro. É isso que diz 1 João, capítulo 4, versículo 19. E agora, como no início, Pedro está pronto para seguir o Senhor. Quando Jesus disse: siga-me, agora sim, você está pronto. Porque você não confia nas suas forças, mas nas minhas forças. Após ser restaurado, Pedro tornou-se um dos maiores líderes da igreja. Um líder corajoso e que no dia de Pentecostes ele pregou para uma multidão. 3.000 pessoas se arrependeram dos seus pecados e receberam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. O homem que antes negou Jesus agora estava proclamando ousadamente o Evangelho, guiado pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero trazer para você nessa noite 4 aplicações. Deus nos chama, mesmo em meio à nossa simplicidade e imperfeição, para realizar grandes coisas para o seu reino. Estamos prontos para largar as nossas redes, as nossas inseguranças, o nosso amor falso e hipócrita para segui-lo. Assim como Pedro, todos nós temos momentos de fraqueza, mas o mais importante é como nós respondemos a essas falhas diante do nosso Senhor. Vamos a Cristo em arrependimento, confiando que Ele é capaz de nos restaurar. A restauração de Pedro, ele é um lembrete poderoso de que o arrependimento sincero abre as portas para as novas oportunidades de serviço no reino de Deus. Porque nenhuma falha é grande demais para ser perdoada pelo nosso Senhor. O Espírito Santo transforma vidas, meus irmãos, assim como transformou a mim e a você. Mas quando nós estamos cheios do Espírito, nós podemos superar as nossas fraquezas e falhas, as nossas falhas passadas, aquelas falhas do nosso passado, aquelas falhas que nos envergonham, aquelas falhas que envergonham o Evangelho, que envergonham Cristo.
assumindo com coragem o chamado que Deus nos deu. Eu quero, portanto, partir para a conclusão desse sermão, dizendo para você que a vida de Pedro ela é um reflexo da jornada de muitos cristãos. Você não é Jesus nessa cena. Você é Pedro. Você é apenas Pedro. Traidor, negador, desanimado e frustrado. E muitas vezes nós começamos a nossa caminhada, a nossa jornada, com o coração disposto a seguir a Jesus. Nós enfrentamos falhas e momentos de fraqueza, mas através do arrependimento e da graça de Deus, nós somos restaurados e capacitados para cumprir o nosso propósito diante do nosso Senhor. Eu quero desafiar você nessa noite a você buscar em Cristo um amor genuíno e a viver verdadeiramente os propósitos de Deus em sua vida. O exemplo de Pedro nos lembra que Deus não desiste nem de mim e nem de você quando nós falhamos. Mas Ele está sempre pronto a nos restaurar e a nos usar para a sua glória. Que nós possamos seguir o exemplo de Pedro, vivendo uma vida de obediência, de arrependimento e de serviço fiel ao nosso Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Quero pedir para que você se coloque de pé. Eu quero te dar uma oportunidade de alguns minutinhos aqui, de você expor o seu coração e a sua mente diante do Senhor. Nós estamos em uma festa, mas sobretudo diante da palavra de Deus. E diante da palavra de Deus há quebrantamento, arrependimento e confissão de pecados. E eu quero te dar essa oportunidade para você falar com o Senhor sobre a tua consciência e o teu amor diante dele. Porque às vezes nós pensamos que nós amamos o Senhor o suficiente para segurar a peteca, sabe? Mas não. Nós não amamos a Deus o suficiente com a força dos nossos pensamentos e sentimentos, mas somente com a força de Cristo. Senhor, nós estamos diante do Teu senhorio. Nós queremos nesse momento confessar o nosso pecado, as nossas falhas, a nossa debilidade, Senhor. Sabe, Pai, a nossa arrogância. Nós queremos confessar, Senhor, que nós somos hipócritas diante da Tua presença. Nós queremos confessar que nós somos falhos, Senhor. Que o nosso amor é insuficiente. Que o nosso amor é insustentável. Que o nosso amor, Senhor, ele é raso para Te amar. Mas, Senhor, nos perdoa dos nossos pecados. E nós pedimos para que o Teu Espírito Santo fortaleça a nossa vida. Que o Teu Espírito, Senhor, possa gerar um amor genuíno no nosso coração e uma convicção plena em nossa mente de amor ao Senhor. Não nos permita, Senhor, sair daqui sem a certeza desse amor genuíno. Mas nos faz, Senhor, amar segundo a Tua palavra. Nos faz, Senhor, Te amar segundo os propósitos do Teu reino, do Teu evangelho. Que esse amor que Jesus liberou sobre a vida de Pedro seja derramado também sobre o nosso coração, para que nós Te amemos, Senhor, e por conta desse amor que nós amamos a Ti, nós possamos também amar os outros, amar os homens, amar as pessoas, amar aqueles que ainda não Te conhecem. Senhor, que a Tua palavra ache lugar no nosso coração e que nesse lugar ela possa explodir, Senhor, de amor e de transformação em nossa vida.
porque ela é poderosa para mudar o nosso destino. Ela é poderosa para mudar a nossa vida. Ela pode mudar as nossas convicções. Ela pode alterar o nosso destino. É a tua palavra, Senhor. Somente a tua palavra. E nós estamos diante da tua palavra. Nós te pedimos restauração, Pai, para nós andarmos contigo. Porque nós precisamos que o Senhor, nós precisamos desesperadamente que o Senhor nos segure pela mão e nos conduza com laços de bondade humana. Senhor, no nome de Jesus, nós estamos diante da Tua presença e faz de nós o que o Senhor bem desejar, para a glória do Teu nome. Amém, amém e amém. Vamos aplaudir ao Senhor.